HCJB. Hoje Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Receba um forte 73 da sua amiga Eunice Carvajal. E este DX HCJB será um tanto especial, pois queremos compartilhar com você um pouquinho do que foi a visita do nosso colega Celso Martini, quem é o presidente da HCJB no Brasil, quem juntamente com Ingrid Winter, o pastor Victor e outros, trabalham para que estas transmissões em português cheguem até você. E certamente os brasileiros conhecem já muito bem a seus candidatos, pois os meios de comunicação se encarregam de trazer-nos a cada momento suas ofertas eleitorais e também de nos contar, muitas vezes, dos seus erros, pois nunca falta alguém para assinalar isto. Nesse espaço do DX HCJB estamos compartilhando com você quem são os candidatos para presidente do Equador. Assim você já vai saber quais vão ser nossas possibilidades de voto e que rumo o Equador poderá tomar nos próximos anos. E temos iniciado este bosquejo dos personagens e candidatos para a presidência da República do Equador, falando dos candidatos que menos opções têm para chegar à presidência da República. Isto para nos dar um pouco de tempo de falar de eles antes das eleições. É que nesta campanha se lançaram ao jogo, por dizer assim, muitos novos candidatos. Um deles é Antônio Vargas, quem foi conhecido porque organizou o levantamento indígena do ano de 1990 e ele sempre fala como motivo de orgulho ter tirado do governo aos presidentes Abdalá Bucaram e Jamil Mahuad. Antônio Vargas é o dirigente de uma comuna de Pastaza, na região amazônica equatoriana. Ele chegou a ser presidente da CONAIE, importante organização indígena, por 2 períodos, e depois de tomar o poder do Equador durante 3 horas, o 21 de janeiro de 2002, é agora o primeiro candidato indígena que se apresenta para a presidência da República. Porém, tem sido muito criticado pelos seus próprios colegas líderes indígenas, mas já há 15 anos atrás ele sonhou com que chegaria a ser o chefe de Estado equatoriano. Carlos Antônio Vargas Guatatuca nasceu o 1º de dezembro de 1958 em El Puyo, na região amazônica equatoriana. É da comunidade Quichua, mede 1,65 m e pesa 90 quilos. Seus estudos básicos e secundários os realizou em Puyo e depois estudou para professor de educação primária no Instituto Superior Normal IPIB. Gosta dos passillos e a música folclórica. Tem um negócio no qual ele cria tilápias. Seu prato favorito é o maíto, que consiste num envolto de folhas de banana e bijao que contém peixe ou frango e se acompanha com mandioca. O candidato está casado com Maria Helena Cuji, tem 3 filhas, Kelly Sacha, de 5 anos, Cindy Isabel, de 13, Cissa Maria, de 15, e 2 filhos, Carlos, que completou 9, e Indy Antônio, que é o mais velho, com 17 anos. Ele tem uma tendência populista. Se iniciou como líder indígena na comuna de San Jacinto, no Puyo. Depois, foi presidente da Organização de Povos Indígenas de Pastaza, presidente da CONAIE por 2 ocasiões, membro do Fundo Indígena para a América Latina e o Caribe. Também, Vargas dirigiu o levantamento indígena do 21 de janeiro de 2000, que derrotou a Mahuad e formou parte de um brevíssimo triunviro. Ele é o primeiro candidato indígena à presidência da República e será acompanhado pelo guayaquileño Modesto Vela para a vice-presidência.
Quando ele se apresentou para candidato no Tribunal Supremo Eleitoral, seu nome foi envolvido em denúncias por falsificação de assinaturas para a qualificação da sua candidatura. Isso faz com que muitos dos próprios indígenas, como por exemplo Miguel Yuco, um dos líderes das agrupações indígenas, tenham convidado os demais a não votar por ele, dizendo que está desacreditando ao povo indígena equatoriano. E nesse programa queremos compartilhar com você o que foi a apresentação de Celso Martini para todos os membros da HCJB, tanto a nível nacional como a nível internacional, pois esta participação foi transmitida a outros lugares do mundo onde a HCJB tem seus escritórios. Cada día hemos ido viendo de alguna parte del mundo el reportaje de esta región, pero todavía no acabamos con Latinoamérica porque tenemos con nosotros Celso Martini, que nos va a dar un reportaje de lo que ha estado ocurriendo en Brasil. Así es que lo recibimos con brazos abiertos y quiero subrayar que en portugués recibimos la misma cantidad de cartas por onda corta que recibe el español, aunque ellos solo tienen la quinta parte del tiempo. Así es que es un ministerio bastante bueno. Bom dia, irmãos. Buenos días. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Eu queria dizer que eu gostaria de estar aqui com toda a nossa equipe. Me gustaría estar aquí con todo el equipo, Mas que, por motivos evidentes, não é possível. Então eu fui encarregado da missão de vir aqui e dizer que lhes somos muito gratos por tudo que vocês têm feito por nós, por tudo que vocês têm colaborado. Tenho tido dias de experiência muito intensa. Tenho conhecido pessoas de várias partes do mundo que eu não conhecia, já que é a minha primeira vez aqui em Quito. Meu nome é Celso Martini, sou casado com a Silvana, que trabalha na HCJB, logo a veremos aí, e temos 2 filhos, Daniel e Maria Luísa. O Brasil é um país de 170 milhões de habitantes, que vive numa área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e que tem um PIB de 850 bilhões de dólares. Produzimos muita energia, temos nos últimos anos crescido em muitos aspectos, como telefonia, por exemplo. Nossa agricultura também tem crescido muito nos últimos anos, não só em quantidade, mas como em rendimento no plantio. A renda per capita geral do Brasil tem crescido também, como mostram aí, nos últimos 20 anos, cerca de $300 por pessoa. Por outro lado, cabe dizer que as fotos ilustram a miséria, as dificuldades que vivem uma boa parte do nosso povo. A idade média da população tem crescido. Apesar de, mais uma vez, em certos bolsões de pobreza, nós temos situações muito preocupantes, muito pesarosas, como essa que vocês veem. Somos a 8ª economia mundial. 42% do PIB da América Latina está no Brasil, em contraste com situações como essa, no interior nordestino, onde as pessoas caminham quilômetros e quilômetros para conseguir um pouco de água. As crianças no ensino fundamental têm crescido e hoje quase 100% da população infantil tem acesso à escola básica. Apesar de um país tão grande, o transporte rodoviário ainda é dominante, com uma malha rodoviária muito pobre. Paisagens lindíssimas de norte a sul. Essa é uma paisagem típica do Paraná, o estado de onde eu venho. Cânions muito grandes, evidentemente não tão grandes quanto os que existem aqui no Equador. Praias lindíssimas, essa também é uma praia no litoral do Paraná. O litoral nordestino utilizam, são embarcações muito frágeis e eles vão muitas milhas mar adentro. Paisagens ainda totalmente desbravadas, como essas dos Lençóis Maranhenses. O frio também existe no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, neva praticamente todos os anos. Contrastes, como essa foto mostra, de uma estrada, num assentamento na selva amazônica, na fronteira de desbravamento. O povo que participa desse desbravamento vive em acampamentos muito precários. Não sei se a foto permite, mas sob essa lona preta de plástico, tem uma rede onde a pessoa dorme, uma lavoura de arroz no estado de Rondônia. la plantación de arroz en el estado de Rondônia. Uma balsa para extração de ouro no Rio Madeira,
O garimpo também no estado do Mato Grosso, causando uma devastação no meio ambiente que preocupa a muitos. Indígenas da região de Manaus, Amazonas, que mostram um pouquinho do que é a variedade do povo, a diversidade do povo brasileiro. Animais lindíssimos, de todas as cores, mostrando a diversidade, ou pelo menos representando a diversidade de realidades que nós temos. Este é um pequeno apanhado do que é o nosso país, para que vocês se situem e saibam onde é que nós vivemos, onde é que nós trabalhamos. Este es un cuadro en el cual ustedes pueden ubicarse cómo es Brasil, dónde vivimos y trabajamos. En una de las fotos está la oficina de Brasil. Uma população jovem, maior parte da população com menos de 30 anos, na sua maior parte brancos, conforme está a estatística ali. Não está indicado nesse slide, mas no ano de 2000, nós recebemos pouco mais de 6 mil cartas das regiões norte e nordeste, de todo o Brasil, enfim. Dessas 6 mil cartas, 56% delas vinham da região norte, Rondônia, Acre, Amazonas, basicamente. Entre a região norte contou com 56% das cartas e a região nordeste contribuiu com 11%. Já no ano de 2001, o número de cartas passou de 8 mil. E um fato importante, a região norte contribuiu com 50% das cartas e a região nordeste, que no ano anterior havia contribuído apenas com 11%, no ano de 2001 contribuiu com 32%. Esse povo todo está acontecendo no Brasil hoje uma renovação em termos de atuação do Espírito Santo em todas as igrejas de maneira geral. Esse gráfico foi feito por uma revista secular, uma revista normal, e mostra aí o crescimento do povo evangélico ao longo das últimas décadas. Isso significa que hoje nós devemos ter no Brasil um povo evangélico de cerca de 30 milhões de pessoas. Esta é Curitiba, a cidade onde está o nosso escritório. Uma cidade rica, 2 milhões de habitantes, uma cidade tipicamente europeia, já que os povos que a constituem são de origem europeia. Vários aspectos dos parques, dos bosques que existem na cidade. Esta es una ciudad conocida como la ciudad de los parques y tiene muchos parques muy hermosos. Esse é uma queda d'água próxima a Curitiba, na Serra do Mar. Típico entardecer na paisagem paranaense, paisagem dos Campos Gerais, a região central do estado, onde a lavoura é a atividade principal. Esse é o nosso escritório em Curitiba. Ela não é tão imponente quanto o escritório dos irmãos no Canadá, mas é aí que nós trabalhamos. No es tan grande como la oficina de los hermanos en Canadá, pero ahí trabajamos. Próximo. Muitos de vocês conhecem essa bênção que se chama nosso guru, o pastor Vitor Arno, que por muitos anos morou aqui em Quito e que serve a HCJB até hoje. Esses são os programas que ele tem responsabilidade. Él hace los programas Meditaciones y Hora del Discipulado. Sua esposa, Dona Helena, que muitos de vocês também conhecem. Muchos de ustedes también conocen a Doña Elena, que hace Con Cristo en el Hogar, y usted en HCJB. Próximo. Pastor Mário Micki, por muitos anos junto com a HCJB, mais de 20 anos, produzindo esses programas. El pastor Mario Micki, que está con la HCJB por más de 20 años y que produce los programas de Hombre para Hombre, Encuentro, Consultorio Pastoral y Sana Doctrina. Ingrid, a directora do escritório de Curitiba. La directora en la oficina en Brasil es Ingrid Winter, que también hace los programas Usted en la HCJB, Cante con Nosotros, Mujer, Plan de Dios, Animales y Plantas. Pastor Francisco. El pastor Francisco, que trabaja también allá y hace los programas Creciendo en la Gracia, Estudio Bíblico, Noticias Misioneras y Buenas Nuevas. Uma pessoa muito especial para nós todos, que vocês a conhecem também e que tem sido uma bênção na vida de HCJB do Brasil. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Eunice y hago los programas de XIS, HCJB y Ecuador, Pueblo y Cultura. Marli, uma grande lutadora, nossa colega de trabalho, usando nesse aí, utilizando o Estúdio 2 que nós temos lá. Marli, que es una gran luchadora, ella trabaja en el Estudio 2, pero también hace programas como Usted en HCJB y Crianças, Niños para Cristo. Niños Próximo. para Cristo. Pessoa mais importante de HCJB no Brasil, minha esposa.
e da qual estou com muitas saudades. Ella es Silvana Martini, la esposa del hermano Celso, y sus programas son Himnos Queridos, Momentos de Oración y Usted en HCJB. Próximo. Vitorino Kraus, técnico de som, garoto que tem coração missionário e está estudando a nível superior rádio e televisão. Víctor Kraus es el técnico de sonido allá. En este momento está estudiando en la Universidad Radio, Televisión, Comunicaciones y tiene un gran corazón para Dios. Marli e a Bianca, que fazem o Crianças para Cristo. Marli y Bianca haciendo el programa infantil. Próximo. O estúdio principal, a foto não mostra a sala de gravação, mostra apenas o console de operação. Alguns outros programas que são produzidos localmente: Família, Projeto de Deus, pastor Paulo Quintino, programa Jovem, produzido pelo pastor Arthur Izal, Jesus, o Bom Pastor, produzido pelo pastor Celso Santi, e o programa já foi mencionado, produzido pela Mocidade para Cristo. Outros programas que são produzidos internacionalmente, de alguma forma nós os traduzimos e gravamos e são enviados para cá. Traduciendo estos programas al portugués son A los Pies del Maestro, Escuela Bíblica del Aire, El Pan Nuestro, Ecos de la Catedral, Hogar Cristiano, Hora de la Hermandad Cristiana, Luz para el Camino y Manantial de Vida. Próximo. Esse é o novo contratado que nós estamos negociando. El nuevo locutor en HCJB Brasil. Próximo. Essa é uma típica paisagem da selva amazônica e uma das atividades que mais nos enriquecem. São as viagens missionárias que nós temos feito nos últimos anos, e essa que eu vou relatar hoje foi feita agora no último mês de agosto pelo pastor Mário Micchi. Essa embarcação representa um meio de transporte típico daquela região, e onde as pessoas, na sua maioria, dormem em redes penduradas no teto da embarcação. O pastor Mário Micchi viajou com um barco de uma igreja de Porto Velho, o nome do barco Testemunha Amazônica. Uma paisagem típica no Lago Acará, próximo ao Rio Madeira. O pastor Batalha subindo com a bagagem deles lá da margem do rio até onde eles estariam hospedados. Uma noite de descanso no interior do barco, meia dúzia de pessoas. Então vocês devem imaginar que no calor amazônico não deve ser uma situação extremamente confortável, né? A casa típica da região, onde naturalmente chove muito. Vejam que a casa é construída sobre pilares para que a água que alaga o terreno não prejudique os habitantes. En esa región llueve mucho, entonces las casas son construidas sobre un pilar para darle elevación y así el agua no ingrese a las casas. Uma pequena igreja na comunidade Primavera, próximo ao Rio Madeira, os ouvintes de HCJB ou quem conhecia HCJB. En una reunión en el Río Madera pidieron que levanten la mano quienes son oyentes de HCJB. Próximo. Outros ouvintes, uma família. Una familia de oyentes de HCJB. Próximo. Mais ouvintes entre os seringueiros da comunidade Primavera. Los seringueros son los que trabajan con los árboles de caucho en esta región de la comunidad de Primavera. Observem que na cabeça daquela pessoa que está no centro existe uma espécie de lamparina que eles utilizam para se movimentar na floresta, já que eles saem de madrugada para fazer a coleta da borracha, da seiva da... Esa lámpara o ese como sombrero raro que tiene la persona que está en el medio le sirve para poderse mover en medio de la espesura de los árboles, porque ellos salen bien de madrugada para a los árboles extraerles el caucho. Há poucos dias nós recebemos pacote de cartas, onde existiam mais de 200 cartas, num só pacote, que desses seringueiros cristãos colheu entre os colegas, e para que fosse mais econômico o envio, fizeram um pacote e despacharam para nós em Curitiba. Destes seringueiros, o podríamos decir caucheros, tal vez en español, no sé, recogió entre sus colegas de trabajo más de 200 cartas y mandaron todos juntos en un solo sobre para con esto ahorrar los gastos de correo. Próximo. Outro ouvinte de HCJB no Lago Acará. Otro oyente de HCJB en el lago Acará. Mais ouvintes da comunidade Primavera. Ouvintes já agora mais ao sul, na região de Colorado do Oeste, em Rondônia. Esto ya es un poquito más al sur, en Colorado de Oeste, Rondônia. Paisagem típica na região de Cerejeiras, também na região central de Rondônia. Estas Cerejeiras, Rondônia, en la región central de este estado.
o pastor Mário Micchi participando de uma programação na rádio comunitária de Pimenta Bueno. Una invitación a participar en la radio comunitario en Pimenta Bueno, Rondônia. Fizemos um sorteio de um rádio antes da visita, antes da reunião anual desse ano, que nos foi ofertado pelo Sr. Kurt Kohl, e aí foi a cerimônia de entrega do rádio lá em Pimenta Bueno. Se sorteó en la reunión anual en el mes de abril una radio entre todos los oyentes que habían escrito, y esta radio fue una oferta que se consiguió por medio de Kurt Kohl, y este es el momento de entrega de este radio de onda corta. Esse é um ouvinte especial lá em Vilhena. Un oyente muy especial. Isso são roupas normais, ele não está vestido para o carnaval. Queridos, eu queria lhes dizer das viagens missionárias que eu participei, semelhantes a essa aí. Na primeira delas eu saí com a intenção de mostrar aos nossos ouvintes o que era a HCJB. Yo quisiera contarles lo que me ha pasado en los viajes misioneros que he participado. La primera vez que me fui con la intención de mostrar a los oyentes qué es HCJB. E quando retornei, eu cheguei com a firme convicção de que eles é que nos ensinam o que deve ser HCJB. Y cuando volví, vine con la firme convicción de que son los oyentes quienes nos enseñan qué debe ser HCJB. Para ilustrar a importância do trabalho da HCJB no Brasil, tem 2 slides aí com muitos dados de estatísticas de um DX Clube. Estos son los datos que fueron publicados por uno de los importantes clubes de DXismo, de ondas cortas, en Brasil. Y esto muestra el importante lugar que tiene HCJB para los oyentes de ondas cortas. Rapidamente, melhor emissora internacional de 2001, estamos em segundo lugar. La mejor emisora internacional del 2001, estamos en segundo lugar después de BBC. Melhor apresentador de programas, em segundo lugar com 2 pessoas, o pastor Mário Micchi e o pastor Vitor Arndt. Como mejores presentadores de programas o locutores de programas están 2 personas de HCJB en segundo lugar, Mário Micchi y Víctor Arndt. Melhor apresentadora de programa, a senhora Eunice Carvajal. Em quarto lugar, Ingrid Winter, nossa diretora. Em sexto lugar, a querida tia Helena. En la categoría de mujeres conseguimos el primer lugar, el cuarto lugar con Ingrid Winter y el sexto lugar con tía Helena. Próximo. Melhor programa DX HCJB Internacional. Parabéns, Eunice. Como mejor programa sobre las ondas cortas o el mundo de las ondas cortas está el programa DX HCJB. Melhor programa jornalístico, segundo lugar. El mejor programa de noticias está en segundo lugar, Noticias Misioneras. Atendimento de cartas, em terceiro lugar. En programas que atienden cartas estamos en tercer lugar con usted en HCJB. E dentre as 20 emissoras internacionais de ondas curtas mais ouvidas, nós estamos em segundo lugar. Somos la segunda emisora más escuchada en Brasil entre las 20 emisoras internacionales de ondas cortas más escuchadas en 2001. Parabéns, HCJB. Felicitaciones a HCJB. Nossos sonhos. Nuestros sueños. São tantas coisas. Nós compartilhamos de muitas delas nesses dias que aqui estamos. Son muchos sueños, pero queremos compartir algunos ahora que estamos aquí. Temos que preparar melhor a nossa equipe. Prepararnos mejor como equipo. Nós temos que incrementar essas viagens missionárias, não uma vez por ano, mas várias vezes por ano, quando for possível. Aumentar los viajes misioneros de 1 a más por año y mucho más si es posible aún. Aumentar também em termos de viagens missionárias as regiões onde nós onde nós devemos visitar, não só a região oeste, mas também o nordeste do Brasil. Y no solamente viajar a la región nordeste, sino también al noroeste de Brasil, donde nuestra audiencia está creciendo. Desenvolver programas de integração com outras missões e igrejas, em termos de apoio a esses missionários, a essas igrejas, nos trabalhos que eles têm no interior do Brasil. Integrarnos a otras misiones e iglesias y apoyarles en su ministerio y ellos a su vez apoyarnos a nosotros. Estabelecer parcerias com emissoras locais, como aquela rádio comunitária que o pastor Mário Micchi estava trabalhando. Colaboraciones y acuerdos con emisoras locales. Fazer uma divulgação mais eficiente do trabalho da HCJB, e para isso nós estamos inscritos num Centro Mundial de Missões que se compromete a divulgar o nome de HCJB e o trabalho da HCJB
junto a todos os eventos missionários no Brasil. Hacer conocer más del trabajo de HCJB, y para eso se han afiliado a una organización que hace conocer los trabajos y encuentros y actividades misioneras en todo Brasil. Envolver as igrejas locais para que a juventude desperte para missões e para que nós tenhamos gente com vontade de ir ao campo. Envolver a las iglesias locales en los proyectos misioneros y que la juventud se despierte a la necesidad de trabajar para el Señor. E a busca natural de mantenedores, já que nós dependemos totalmente de mantenedores locais. Y la natural búsqueda de personas que contribuyan al ministerio, pues se depende totalmente de las ofrendas de personas que voluntariamente apoyan este ministerio. Durante esses dias eu ouvi muito do que vocês têm feito, do que nós temos feito ao redor do mundo. En estos últimos días he escuchado mucho de lo que ustedes han hecho y de lo que HCJB ha hecho alrededor del mundo. Ouvi também das dificuldades que nós temos em todas as partes, sejam financeiras, sejam de condições, sejam dificuldades políticas, todas, enfim. E no Brasil a situação é exatamente a mesma. Por isso eu queria deixar para vocês uma mensagem de confiança, assim como Jesus disse ao Jairo Así como Jesús dijo hace mucho tiempo, no temas, cree solamente. Que Deus lhe bendiga, que Deus abençoe. God bless you. Esta foi a participação de Celso Martini explicando aos outros membros da HCJB o que é o Ministério do Departamento de Língua Portuguesa. O jornalista Célio Romães nos compartilha sobre o panorama no mundo das ondas curtas. Aqui Porto Alegre, a cidade de Ibitinga, no estado de São Paulo, é conhecida pelo seu comércio de bordados. A Rádio Ternura transmite desde Ibitinga pela frequência de 4.845 kHz. A emissora é captada com sinal regular por volta de 8 horas no tempo universal. E a Rádio 9 de Julho de São Paulo vai transmitir em ondas curtas a partir de março de 2003, em 9.820 kHz. A informação foi repassada pela direção da emissora a Denis Ogpi, Rádio Escuta de São Paulo. E a Rádio Iugoslávia está de volta às ondas curtas desde o dia 20 de setembro. Em espanhol, pode ser sintonizada às 23 horas no tempo universal, em 9.680 kHz. E a programação em inglês da Rádio Suécia pode ser captada às 3 horas e 30 minutos no tempo universal, pela frequência de 13.625 kHz. E a Rádio Austrália tem boa sintonia no Brasil após as 7 horas no tempo universal em 3 frequências, 15.415, 17.750 e 21.725 kHz. Quer saber quais as emissoras que respondem os informes de recepção e qual foi a demora para o QSL chegar? Entre em contato com o DX Clube do Brasil, que edita o boletim Atividade DX. Escreva para Caio Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. De Porto Alegre falou Célio Romães. Agradecemos a sua participação em nosso programa de hoje. A próxima semana estaremos apresentando uma entrevista muito interessante que fizemos a respeito destas reuniões. E com um forte 73 será até a próxima semana.